E bem-vindos, sexto ano A, mais uma aula de Educação Física, professor Bololololosco, né? E hoje a gente vai falar sobre o processo histórico do basquetebol. Isso mesmo, cara, basquetebol. Vamos conhecer direito esse esporte, né? Vocês vão ver, vocês vão poder perceber que na história do basquetebol existiu um momento muito importante, né? Nos eventos esportivos, que alguém desconhecia do que era o basquetebol, vocês vão ver a lambança que fizeram. Então, é interessante você conhecer o histórico, e é por isso que ele está inserido dentro do currículo de Educação Física, né? O processo histórico, os fundamentos, enfim, tem que entender um pouquinho tudo isso daí. As regras também, né? Porque tem que entender para poder jogar, certo? Então, hoje a gente vai ficar com o processo histórico. Vamos compartilhar aqui, para vocês poderem ver isso aqui, ó. Vambora. Tá vendo, Jair? Aham. Tá, então vamos lá para o processo histórico do basquetebol. Então, quem criou o basquetebol foi esse senhor aí, claro que ele não tinha essa idade, ele tinha 30 anos, né? Mas é ele, é o senhor James Naismith, né? Ele já faleceu, morreu em 1940. Mas se você for ver ali o ano que o basquetebol foi criado, em 1891, você já percebe que o basquete, então, tem 130 anos de história, meu. Tem gente que acha que o basquetebol foi criado ontem. Foi criado na década de 60 aí. O futebol de campo é mais antigo, muito mais antigo. Não tanto assim, olha aí quantos anos tem, né? Do basquetebol. E ele foi criado naquela época na Associação Cristã de Moços, lá da cidade de Springfield, né, em Massachusetts, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Tá? Embora ele fosse um canadense, ele criou nos Estados Unidos, então o basquetebol ele é um esporte estadunidense, né? Ele teve a origem lá, assim como o futsal é dito que é a origem aqui brasileira, né? É claro que para criar esse esporte, o professor aqui mais novo, ó, nessa época que ele criou. Veja que ele era um professor de educação física, né? Interessante. Então, o que acontecia, galera? Vocês estão me escutando bem, né? Aham. Então, beleza. Então, nessa região dos Estados Unidos, que é a região mais norte, lá chove pra caramba no inverno e neva, bicho. É gelado pra caramba. É muito diferente do nosso inverno aqui. Entendeu? É muito, muito diferente. É muito mais severo. Aqui faz sol no inverno. Pois é. Né? Tudo bem, também tem. A gente sente frio porque a gente está acostumado ao calor. Mas lá é muito severo. Lá neva, chove, vira um barro danado. Então, naturalmente, que para você fazer atividade física em campo aberto, nesse período, era muito difícil. Né? A Associação Cristã de Moços, qual que é o objetivo dela? Encher de jovens lá dentro, fazendo as atividades dessa associação. Uma das atividades eram atividades físicas, né? Então, no período de verão, você tinha lá, por exemplo, futebol americano, você tinha beisebol. Quando chegava o inverno, só sobrava o quê? Atividades que dessem para você fazer dentro de uma sala fechada, dentro de uma quadra, dentro de um ginásio. Lá o ginásio, a quadra, tudo preparado para o inverno, né? Não é que nem a nossa quadra aí, tudo aberta aí, que entra quem quer, sai quem quer, entendeu? Bosta de pombo caindo na cabeça. Não é nada disso, não. Lá é diferente, lá é tudo fechadinho, lá tem investimento mesmo, né? É tudo fechadinho, bonitinho. Né? Então é uma outra pegada. Depois a gente vai discutir sobre isso, sobre organização esportiva lá dos Estados Unidos e organização esportiva brasileira. Mas enfim. Então, o diretor da Associação Cristã chegou para o professor de educação física, o James Naismith, e falou assim: professor, preciso que você crie um novo jogo, um jogo coletivo, porque o jogo coletivo chama mais atenção dos jovens, porque a gente já sabe que ele é mais lúdico, mais prazeroso, dá mais vontade de praticar junto do que sozinho exercício físico, porque quando chega o inverno, os jovens vão embora, eles até ficam uns tempos fazendo ginástica para manter o corpo, mas depois eles desistem e não vêm mais, porque precisamos de um esporte para ser praticado na época de inverno.
em um salão. E também quero que você faça um esporte que não seja tão violento como o futebol americano. Então, na cabeça do professor James, ele já começou a criar seu esporte já na cabeça. Opa, vai ser assim, assado. E ele decidiu, então, por um esporte de arremesso. Ele pegou 2 cestas de pêssego, cesta de pêssego mesmo, da galera que trabalhava na agricultura lá para pegar pêssego. Ele colocou a 3,5 metros de altura, né? E isso ficou até os dias atuais, né? É 3,5 metros até hoje o aro. E iniciou o processo, então, da criação do que viria a ser chamado basquetebol. Né? Bola, o que quer dizer basquetebol? Bola ao cesto. Tá? Então, por isso que o basquetebol, quando vocês estão assistindo, vocês falam, nossa, o basquetebol não tem muita brincadeira. O cara tocar no braço é falta. Se o cara tentar passar por cima é falta. Caramba, tudo é falta no basquete. É isso mesmo. É para evitar o que? A agressividade que tinha no futebol americano. Porque no futebol americano, do pescoço para baixo vale tudo, né? Entre aspas, assim, né? O cara tá vindo passar, você pode entrar na frente dele, você pode abraçar, derrubar, você pode dar uma ombrada e derrubar o cara que tá te marcando, né? Enfim, é um outro tipo de esporte. Futebol americano é assim. No basquetebol, não, né? Porque na sua origem, qual que era? Quero que você faça um novo jogo que não seja tão agressivo quanto o futebol americano. Então, assim, nasceu o basquetebol. Claro, no começo, a cesta não tinha fundo, então quando fazia a cesta, alguém tinha que ir lá e tirar a bola. Tanto que o primeiro jogo de basquetebol, em 1892, foi o primeiro jogo, né, ou seja, um ano depois, foi 1-0 o jogo. 1-0. Porque ainda era um jogo, ainda não era um esporte. Né? Apesar que o primeiro jogo oficial, né, então já estava querendo ser um esporte. E o americano gostou muito, a região gostou muito daquele esporte. A universidade, como vocês viram aqui, já foi para a universidade a prática do esporte, porque aqui ele já está na universidade. Quando ele criou numa associação. Aqui ele já está como professor em uma universidade do Kansas, olha que legal. Né? No mesmo ano, as mulheres começaram a praticar também, né? E a primeira partida feminina oficial foi em 1896, foi 4 anos depois só. Então veja só, um ano depois, as mulheres já estavam praticando o basquetebol. E ela também foi inserida por uma professora de educação física, né? A Senda Berenson. Em 1896, o basquetebol chegou no Brasil. Então veja que nós temos, daqui a pouco também completa 130 anos de basquetebol aqui no Brasil, né? O Brasil foi um dos primeiros países aí a absorver essa nova cultura aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a evolução, já estou falando, né? Mas olha as primeiras bolas de basquetebol, elas tinham uma costura ali no meio que era impossível de quicar a bola no chão, de fazer drible. Né? Era impossível. Não sei como é que eles faziam. Procurei vídeos antigos e não achei. É muito antigo o esporte, né? É coisa de louco. Aqui as bolas, a primeira bola que eles usaram foi uma bola de futebol da época. Né? Ele aproveitou a própria bola de futebol. Por isso que ela tem um tamanho aproximado de uma bola de futebol. Aproximado. Era um pouquinho maior hoje em dia, né? Olha como ela se transformou. Então nós temos a bola de futebol aqui em 1891. Depois começaram a fazer bolas específicas para o basquetebol e era uma bola só para arremessar. Essa aqui era ruim de arremessar porque ela não gira no ar. E essa aqui já girava no ar, ó. Essa aqui já começou a girar no ar. Aí depois ela começou a ser feita de couro, melhorar, tiraram o cadarço aqui do meio, mas ainda era marrom. A partir ali do final da década de 40, ela começa a ser feita de borracha, né? Olha aí que legal. E aí ela passa a ser laranja. Por que laranja, professor? Por que a bola de basquete é laranja? Qual que é a pegada, hein?
Então, o laranja, porque eles perceberam que foi a cor que melhor ajudava tanto as pessoas que estão na arquibancada a assistir e perceber que é cesta, perceber as jogadas, como também para os árbitros e também para o jogador. Então não é à toa que até o aro é de cor laranja. Então o laranja ele sobressai, né? Ele sobressai pra caramba. Então escolheram o laranja. Lógico que durante esses anos tentaram outras cores de bola, colorida, por exemplo, mas não dá certo. A melhor bola, a melhor cor para a bola é laranja. Quem sabe um dia o futebol de campo acorda também, né? É que no futebol de campo tem um detalhe, né? O campo é verde, né? Tem que ser branca. Branca ou teve uma época que era verde-limão. Um amarelo, assim, um pouco pro verde-limão, era bom pra caramba também. Você via ali legal. O futebol é o esporte mais atrasado que a gente tem no mundo, né? Uhum. Todos os outros esportes mudam suas regras, enfim, colocam tecnologia dentro do jogo. O futebol, ele fica querendo manter o futebol como era há 1000 anos atrás, né? Vai até um dia e a galera parar de ter tanto sucesso, aí eles vão mudar as regras. Já aconteceu isso algumas vezes, eles tiveram que mudar. Então, por exemplo, o futebol americano, ele é o principal esporte americano, ele é o número 1. O beisebol é o número 2. O basquetebol vem em terceiro lugar. Então, no futebol americano, eles investem pra caramba, eles mudam regra, eles tentam fazer aquilo lá um grande espetáculo. No beisebol também e no basquetebol também, um grande espetáculo. Tanto que a NBA, que é a Liga Nacional lá dos Estados Unidos, faz um sucesso no mundo inteiro. Bom, no futebol americano você pode usar ponto. Ponto. Então o técnico está falando com você lá da área técnica. O Kimberly, marca a Camille que ela vai vir correndo, ela vai marcar ponto. Dá um salto e dá uma peitada nela e derruba ela no chão agora. Ele pode falar isso para você. No futebol de campo, o primeiro que tentou fazer isso foi o Luxemburgo aqui no Brasil, numa final entre Corinthians e Santos, e o Corinthians ganhou. Ganhou por conta do ponto. Né? O ponto ajudou. E aí a comissão, a CBF e a FIFA proibiu o uso de ponto. Um absurdo, né? Porque no campo cheio de torcida, ninguém escuta o que você está falando. Ninguém escuta o que você está falando. Agora, se você tem a possibilidade do técnico ter 3 pontos, por exemplo, uma no goleiro, uma no meio de campo e uma no ataque, pô, você já consegue conversar com os caras. Ó, presta atenção aí. Pô, você tá jogando no lado errado. Então, pô, aí sim o técnico tem. Ele consegue mexer no jogo. No basquetebol, não precisa, porque está do lado do cara. A quadra é pequenininha, você pode substituir à vontade, troca toda hora que você quiser. É só você trocar o cara, puxa a orelha do cara e manda ele de volta para a quadra, né? Então não precisa do ponto. Mais esportes, o beisebol também não precisa, porque, né, é diferente a estrutura do beisebol. Mas o futebol é isso. Infelizmente, quanto tempo que ele demorou para colocar uma análise de arbitragem eletrônica, né? Um monte de tempo, né? Enquanto o vôlei já tinha, o basquete já tinha, o futebol americano já tinha, o handebol já tinha, eles não tinham ainda. Né? Vamos lá. Ele também acabou estreando nas Olimpíadas em 1936. Nessa época, a bola já tinha evoluído um pouquinho, né? Como eu falei, ela já tinha se tornado aquela bola mais parecida com o de basquete, e ela facilitava mais assim o arremesso, né? Então, olha a importância da gente conhecer o processo histórico do esporte. Nas Olimpíadas de 1936, a Alemanha não sabia nada sobre o basquetebol. Ignorou todo o processo histórico inicial. Então, nas Olimpíadas de 1936, o basquetebol foi praticado ao ar livre. Agora, eu acabei de ensinar para vocês aqui, o basquetebol foi criado para ser num lugar fechado, para não ter chuva, para não ter frio, para não ter nada esses processos possam atrapalhar o jogo. Ele foi criado para salão, ele foi criado para ginásio, para quadra. E chega lá na Alemanha, como eles não conheciam o esporte direito,
ninguém estudou direito aí o esporte, que tudo bem que é uma outra época, mas não interessa, se vira, vai estudar, bicho. Aí, ó, fizeram as Olimpíadas de 1936 numa quadra de saibro, e aí não tinha mais jeito de mudar, né? Numa quadra de saibro, sabe o que é saibro? Não. É aquelas quadras de terra vermelha, já vou explicar o que é, de terra vermelha de tênis. Aquela terra vermelha que você acha que é uma terra, não é uma terra, aquilo é um pó feito de tijolo vermelho. Você moe aquele tijolo e aí você faz a quadra de saibro. Chama saibro aquilo. Entendi. Então, quando aquilo lá molha, ninguém joga. Não tem jogo de tênis. Primeiro que estraga tudo a quadra. Porque vira um barro, vira um lodo. E olha, nessa primeira imagem mais quadrada aqui, olha que interessante. A galera tá usando o quê para se proteger? A galera que tá assistindo, vocês estão conseguindo ver? Guarda-chuva. Guarda-chuva, quer dizer, tá chovendo. E olha quem tá jogando, a Polônia e México. Tá lá escrito, ó, Polen e México. Mexica. Então aqui é um jogo entre a Polônia e o México. Olha um escorregando aqui, ó. Esse cara atrás aqui, escorregando, enquanto sai a cesta. Eu vou até passar um pedacinho da regra. Na regra do basquetebol, como ele tinha que ser diferente do futebol americano, você não pode andar com a bola na mão. Não pode andar com a bola na mão. Tem até uma jogada de bandeja, mas você não pode jogar com a bola na mão. Então, olha que loucura. Olha que loucura. Se você joga no saibro, você escorrega pra caramba. Eu imagino que nesses Jogos Olímpicos, o árbitro deve ter apitado direto. Andou, porque não podia escorregar. Né? Então, olha que absurdo, né, gente? Que absurdo que aconteceu. A final foi entre os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos ganhou de 19-8. Então, é uma miséria de pontos que saiu. Né? 19-8. Porque a bola, segundo os atletas dessa época, a bola ela não girava. E a bola de basquete, quando você arremessa, ela vai girando para a cesta. Se ela não girar para a cesta, se ela não fizer esse movimento, é difícil de você conseguir fazer a cesta. Tá? Legal que nessa época já tinha tabela. Na época lá que foi criado, durante muitos anos não tinha tabela. Era só a cesta lá em cima, lá não tinha essa tabela aqui. E não tinha fundo. Então a bola entrava e alguém tinha que ir lá tirar. Olha aqui nessa outra foto aqui do pessoal aqui subindo aqui no rebote. Eles estão subindo no rebote, ó. Professor, por que estão subindo no rebote? Porque ninguém está tentando defender, ninguém está arremessando, eles estão tentando pegar a bola que foi arremessada, né? E deu rebote. Veja que a bola que eles estão usando aqui é a bola de futebol da época, ó. Tá vendo? Vamos aumentar para vocês verem. Quem está vendo no celular é difícil. Ó. Olha lá. Eu aumentei já. Tá vendo? É uma bola de futebol que não era mais essa que eles usavam. Olha aqui do lado, pessoal, a galera tomando chuva, ó. Ai, que lambança que a Alemanha fez, né? Que lambança. Justo a Alemanha, né? Que era tudo certinha, né? Somos os melhores. Que loucura, né? Então aconteceu isso. Porque eles não sabiam direito. Eles adaptaram uma quadra de tênis para ser Ai, Jesus, para ser uma quadra de basquete, né? Então é isso. Ignoraram a origem do esporte, né? Bom, em 1946, 10 anos depois, surgiu a NBA, né, que substituiu a BEAA. NBA quer dizer National Basketball Association, uma associação nacional de basquetebol lá dos Estados Unidos. Ela é a liga mais conhecida do mundo, né, de basquetebol, e é uma máquina de ganhar dinheiro, mas ela nem sempre foi assim, ela quase deixou de existir, a gente já vai ver isso já já. Então, olha como o esporte acabou se desenvolvendo junto com a principal liga lá do país de origem, né? Assim como também o futsal aqui no Brasil, ele acaba também se desenvolvendo junto com o nosso futsal, com o nosso campeonato aqui no Brasil, né?
Ele Sim. acabou se desenvolvendo bastante assim. Depois é que a FIFA pegou o futsal e aí melhorou mais ainda, né? Foi a primeira vez que eu vi a FIFA pegar um esporte e deixar ele mais legal. Mas assim, surgiu o relógio de 24 segundos. Você fala, mas, professor, por que surgiu esse relógio? Né? Por que o basquetebol ele é diferente dos outros esportes? Porque, por exemplo, no handebol não tem relógio. Você só não pode jogar passivamente, você tem que jogar sempre para o ataque, que nem eu ensinei para vocês algumas semanas atrás. Você não pode ficar cozinhando o galo, jogar na defensiva. Você está ganhando de 5-0 e começa a tocar a bolinha para o lado para enrolar o tempo. Você vai se lascar com o árbitro, que está na regra. No basquetebol, não tinha isso na regra. Então, qual foi o método que eles encontraram para o cara parar de ficar cozinhando o galo, né? Parar de enrolar, né? Parar de fazer cera. Eles criaram, então, essa ideia do relógio de 24 segundos. 24 segundos não teve nada do porquê, como. Tinha uma turma lá que usava 24 segundos, era legal, dava certo, e eles pegaram os 24 segundos e ficou estabelecido 24 segundos de ataque. Então, quando você chega no campo de ataque, você tem 24 segundos para fazer o seu arremesso ou a bola passa para outra equipe. Hoje, você tem também, se eu não me engano, 10 segundos de passar do seu campo de defesa para o campo de ataque também. Tem 10 segundos para fazer isso, porque tem uma turma que começou a enrolar também no campo de defesa. Né? Então, o que aconteceu? Mas foi fatal, foi fatal. A Liga nasceu em 1946. E em 1953, a quantidade de arremesso desceu pra caramba. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, antes do relógio de 24 segundos, ó, começou com 92 arremessos, quase 93 arremessos por jogo. E olha como vai caindo, ó, porque os caras começaram a fazer jogo passivo. Ó. Terminou a temporada de 53 para 54 com 75 arremessos só por jogo. Vejam, naquela época não tinha televisão. Eu acho que não tinha nem transmissão por rádio de basquetebol, se bobear. Eu sei que tinha de futebol americano e tinha também de beisebol. Não sei se tinha de basquete. Provavelmente tinha. Provavelmente tinha. Não sei se era televisionado. Então, olha que loucura. O cara pagava, para você ganhar dinheiro, então, naquela época, como dono de time, como dono da liga, como que você ganhava dinheiro? Através do patrocínio e através das pessoas que pagavam para ir lá assistir. Se você vai assistir um show de basquetebol, não tem arremesso, você não volta. Eu não volto. Então, o público também não estava gostando. Então, o que eles fizeram? Colocaram o relógio de 24 segundos. E olha aqui na outra tabela do lado, aqui, embaixo das palavras em azul, as letras em azul. Olha aqui como vai subindo, ó. Olha como subiu. Né? Então, subiu bastante. Subiu também os lances livres, mas aí tudo bem, não tem problema algum. Então, aí ficou legal. Mas, mesmo assim, ainda o basquetebol ainda estava patinando como esporte nos Estados Unidos. Ainda não tinha todo esse reconhecimento que a gente vê hoje, toda essa grana investida, né? Pô, vocês vão ver que, por ano, o basquetebol americano, eles, na NBA, né? A NBA fatura 5 bilhões de dólares. Você tá maluco? Eu nem sei quanto que é isso. Então, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver um pouquinho esse vídeo? Para vocês verem a evolução da NBA também. Vamos lá. Começou a promoção Oferta Relâmpago no app Americanas. A cada 2 horas. A NBA vai voltar na próxima quinta-feira em jogos sem público e concentrados no resort da Flórida. Imagina confinar 22 times no mesmo lugar. A NBA consegue fazer isso, numa operação que pode chegar a 800 milhões de reais. Realidade bem diferente do passado, quando ela quase faliu. No último episódio de NBA A Evolução, a gente explica como uma liga praticamente quebrada se transformou num império global. Eles vêm de todos os cantos do planeta e sabem bem o que vão encontrar. Uma liga global de excelência esportiva que oferece dinheiro, prestígio, reconhecimento. Algo simplesmente inimaginável num passado não tão distante. Acredite, a NBA não era nada disso 40 anos atrás. No início da década de 1980, o negócio flertava com a falência.
16 das 23 equipes contabilizavam prejuízos e quadras eram povoadas por usuários de drogas. Algo tão dramático que até o início dos anos 80, jogos importantes que valiam títulos não passavam ao vivo nem na TV americana. Eram gravados e exibidos tarde da noite. A NBA caminhava a passos largos para a irrelevância. É pouco tempo para tanta transformação. Jogadores hoje são astros globais. A NBA se espalhou pelo planeta como nenhum outro esporte nos Estados Unidos. Contratos de televisão levam jogos ao vivo para mais de 200 países. Em 40 idiomas. Um negócio que supera os 5 bilhões de reais. Uma liga mundial, ocupada por cidadãos do mundo. Veja, por exemplo, a trajetória do atleta que hoje ostenta o troféu de melhor jogador da NBA. Giannis Antetokounmpo nasceu na Grécia, filho de imigrantes nigerianos que procuravam uma vida melhor na Europa. Ainda garoto, trabalhou como vendedor ambulante para ajudar no sustento da casa e trouxe toda essa bagagem para dentro da quadra. Sou um jogador de elite porque estou sempre fazendo o meu melhor. Mesmo nas derrotas, tento me tornar um jogador mais completo. O curioso é que o caminho para que gente como Giannis pudesse chegar na liga foi aberto por um baixinho que nunca fez uma cesta. David Stern assumiu como dirigente máximo da NBA em 1984 e chacoalhou tudo. Primeiro, criou um teste de drogas obrigatório para os jogadores. Impôs um teto salarial para as equipes, a fim de equilibrar as disputas. Em vez de promover os times, entregou o protagonismo para os atletas. Passou a vender a imagem deles. Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Michael Jordan. A liga passou a ter rostos, histórias, rivalidades e um basquete de primeira linha como pano de fundo. Ele pensava na NBA como um grande grupo. Antes havia uma disputa entre dirigentes e jogadores. Ele disse, precisamos apostar nos jogadores e mostrá-los para o país. O cenário, assim, já era bem mais animador no início dos anos 90. E aí veio uma oportunidade de ouro, reunir todos os craques em um único time. Com a derrubada da restrição para atletas profissionais nas Olimpíadas, a NBA se apressou em incentivar os astros para integrarem a seleção americana nos Jogos de Barcelona, em 1992. Pense que eram tempos sem as mídias sociais, ainda nos primórdios da internet. Os dirigentes enxergaram na enorme audiência olímpica uma chance de ampliar as fronteiras do basquete americano. Eu nem pestanejei, aceitei logo de cara. No começo, eu estava torcendo para não ser chamado, mas aí eu pensei, será que teria a chance de jogar com esses caras de novo? Assim, o time dos sonhos se formou. David Stern, por trás de tudo aquilo, dizia que aquele elenco era uma mistura entre o Balé Bolshoi, a Orquestra Filarmônica e os Beatles. Se a gente perdesse, seria a maior zebra da história do esporte. Que passou longe disso. Nos 8 jogos disputados, os americanos superaram os rivais com vantagem média de 44 pontos. Saíram com o ouro no peito e deixaram em troca imagens inesquecíveis que marcaram decisivamente quem pôde testemunhar tanto talento. O efeito foi avassalador. A NBA se expandiu como sinônimo de excelência esportiva e virou o destino prioritário para quem levava jeito com a bola laranja. Nosso esporte se tornou global. Passamos a receber muita gente e descobrimos que existem talentos em todos os lugares do mundo. Havia 24 jogadores não americanos na liga 25 anos atrás. Agora, pelo 6º ano seguido, existem mais de 100 forasteiros
povoando as equipes. Quem lidera a lista nessa temporada é o Dallas Mavericks, que abriga 7 dos 108 jogadores que nasceram fora do país. Trata-se de uma cidade que tem motivos de sobra para receber os estrangeiros de braços abertos. Já dá para perceber pelo nome da rua que dá acesso à arena dos jogos. É uma homenagem ao alemão Dirk Nowitzki, um fruto daquela geração que se encantou com o time dos sonhos. Bom, então vocês viram aí como que a NBA ela se desenvolveu, né? Ela passou por um período bem chato, né? Que ela estava quase falindo, né, galera? Tava quase falindo. E eles conseguiram virar o jogo. Por quê? Porque o estadunidense, o cara que mora nos Estados Unidos, ele entendeu que o esporte é uma grande ferramenta para ganhar dinheiro, é uma grande ferramenta para marketing, gera dinheiro, gera emprego, gera sucesso, gera bons frutos para as crianças também. Então, a primeira coisa que eles fizeram, opa, tá tendo droga no meio do esporte, vamos acabar com isso agora. E acabaram, né? Teve um forte investimento, e o basquetebol, então, em meados dos anos 80, ele estava praticamente, tipo assim, como falou na matéria, para irrelevância, ou seja, ele ia ser irrelevante nos Estados Unidos, ele ia perder relevância no mundo, né? E tinha o campeonato europeu, que estava em alta naquela época, os principais jogadores do resto do mundo jogavam na Europa, pagava mais na Europa, você ganhava mais dinheiro na Europa, com basquetebol nessa época. O que eles fizeram? Vamos reformular tudo isso aqui. Entendeu? Aí o que o cara fez? Não, aqui o principal vai ser o jogador, porque aí eu vendo a imagem do jogador, eu vendo camisa, eu vou promover rivalidade entre os jogadores, né? E aí, automaticamente, a galera vai para ver esse tipo de rivalidade na quadra. Vai querer ver o Michael Jordan enfrentando o Larry Bird. Entendeu? Vamos ver quem que é o melhor. Então, enfim, então eles conseguiram levantar. E por quê? Né? Pega toda a grana e investe de verdade. Há uma outra grande diferença entre o esporte americano, o esporte lá dos Estados Unidos, o esporte estadunidense, do esporte brasileiro, que é a sua organização de base. Sua organização na base. O que significa isso, professor? É como o esporte é feito na origem, nas crianças e adolescentes. No Brasil, historicamente, o nosso esporte ainda continua assim, infelizmente, ele é feito nos clubes. Hoje, por algum projeto e tal, mas ainda é um projeto, ou é em clube. Vocês vão ver como nos Estados Unidos é diferente. Então, o que aconteceu? Até a década de 80, pessoal, até mais ou menos 80 e pouco, os clubes no Brasil estavam em alta. Você tinha clube em tudo quanto é cidade. A cidade queria 2, 3, 10, 15, 30, 50 clubes. Tá? Um monte de clube na cidade. Campo Limpo Paulista tinha o nacional e ainda tem o internacional. E talvez ainda tivesse outros clubes aí que eu nem sei se existiram, né? Que morreram com o passar do tempo. O nacional em Campo Limpo Paulista não existe mais, só tem o internacional. Né? Então vejam só, faliu já um clube. O internacional também, coitado, né? Tá com as pernas lá ruim também. Porque ninguém mais quer ser sócio, ninguém quer mais ir para a piscina do clube. Isso antigamente todo mundo queria ir para a piscina, todo mundo queria frequentar o clube, ir nas baladas do clube, ir nas festas do clube. Enfim, aqui em Jundiaí também era assim. Em Caieiras tem nacional. Aonde? Em Caieiras. Em Caieiras? Então, no Campo Limpo não tem mais, mas pode ver que em Caieiras deve ter outros clubes que morreram. Depois você pergunta aí para seus pais aí e tal, se não teve. Tem vários clubes, e tem clube que ainda está vivo, mas tá ruim das pernas. Aqui em Jundiaí, vários clubes já fecharam. O último a fechar agora foi o Clube São João. Se não fechou, tá para fechar. Porque já tinha lançado uma nota explicando que ele ia fechar. Sabe onde fica o Clube São João, né? Ali perto da Ponte São João. Lá. Então, era aquele clube verde. Eu fui lá em alguns eventos que teve lá, eventos geek, né? Eu fui num anime, sei lá o que lá que teve lá. Foi legal pra caramba.
É um baita de um clube fantástico, num lugar super legal da cidade. Fechou, galera. Fechou. Por quê? Porque passou o tempo que clube era legal no Brasil, agora não é mais legal. Então, se você tem todo o esporte, né, onde sua raiz está sendo feita no clube, ou seja, eu quero ser um jogador de basquete. Não adianta você jogar na escola, você quer ser um grande jogador de basquete. Você tem que ir para um clube. Geralmente você tem que ir para um clube. Né? E os clubes estão morrendo, então é difícil. Aí tem alguma chance no basquetebol da cidade de Campo Limpo Paulista? Tem, né, que tem um time lá. E é só isso que você tem de oportunidade. Como que é feito nos Estados Unidos, então, professor? Fala logo, que eu estou desesperado para saber aqui, né? Nos Estados Unidos, o esporte ele é feito na escola. Não é que nem nós temos aqui 2 aulas de educação física na semana que eu tenho que ensinar tudo que existe na educação física mais o esporte. Não é assim. Lá o esporte base é feito na escola. Então você tem a aula de basquetebol com o professor do basquetebol, você tem a aula do futebol americano com o cara que é especialista em futebol americano, aula de natação com o professor lá de natação, aula de beisebol com a equipe de beisebol. Então, esses principais esportes americanos, atletismo com o cara que é responsável pela equipe de atletismo da escola. Então, tanto lá no ensino médio, você tem os campeonatos estaduais e nacionais, aí você vai para a universidade, aí você tem os campeonatos estaduais e nacionais na universidade, entendeu? E aí, quando você está bem lá na universidade, é aí que você é chamado para jogar no profissional, em qualquer coisa lá dos Estados Unidos. Aí que você é chamado para jogar no profissional. Aqui no Brasil, não. Se o cara quer jogar no Corinthians, ele tem que ter vindo de algum clube, não é verdade? Sim. O máximo que acontece aqui de diferença é ele vir de uma escolinha de futebol de alguém aí que achou o cara. Mas a escolinha geralmente custa din-din, custa dinheiro. Lá nos Estados Unidos, não. O cara pode sair de uma universidade pública. O cara pode sair de uma escola pública. Então, quando você é um excelente esportista, então, isso incentiva o pai a incentivar seu filho, a treinar seu filho quando ele é novo, entendeu? A incentivar ele nas escolinhas quando ele é novo. Porque quando ele chega no ensino médio, se ele estiver jogando bem pra caramba, ele é convidado para estudar gratuitamente numa excelente escola, né, paga. E depois, se ele fazer um bom campeonato no ensino médio, ele é convidado para ir para a universidade, uma grande universidade. Ele não vai pagar nada, ele vai jogar e não vai pagar nada na universidade. Ele tem que ter uma nota lá básica, né? Ele tem que passar no Enem deles lá. Acabou, você está numa grande universidade. É que nem a Unicamp chegasse para Kimberly e falar: Kimberly, você joga bem para caramba basquete. Eu quero que você venha aqui fazer medicina, sei lá o que você vai fazer, que escolhe aí qual é o curso que você quer. E você pode vir aqui que nós vamos pagar tudo para você, alimentação, tudo. Desligue o microfone, senão o professor fica louco. Tá assistindo aula, Isabela Camilo? Tá escutando música, caramba. Eita, nós, hein? Tem que estar assistindo aula, minha filha, senão não adianta nada, fica com falta. Opa, teve mais gente chegando aqui. Pera aí, deixa eu marcar aqui, ó. Ainda bem que eu entrei, hein? Ingrid, a Júlia de Oliveira. Júlia de Oliveira. O Gustavo tá aqui também. Olha que bom que eu entrei. Alves. O Diego. Mas Diego é aluno, né? Quem é o Diego? E a Tamires. Diego. Eu sou o Diego. Oi. Ah, Diego. Então eu já marquei aqui, tá? E a Tamires. Catherine. Legal. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Eita. Então vocês já entenderam por que o esporte aqui no Brasil, a gente está com esse problema das Olimpíadas, que antes a gente estava indo bem, o nosso esporte estava indo bem, estávamos conquistando, por exemplo, no basquetebol, grandes conquistas mundiais e tal, e de uma hora para outra a gente decaiu num monte de esporte.
inclusive no futebol de campo. Inclusive no futebol de campo. Por quê? Só é feito em clube, os clubes estão morrendo, só sobram os clubes de ponta, que devem até as cuecas também para a União. O dia que a União cobrar, o dia que o Brasil cobrar tudo que o time deve, fale todo mundo. Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Internacional, Atlético, todo mundo some do mapa. O dia que cobrarem tudo que devem. Né? Então, essa é a diferença. Por isso que os Estados Unidos vai lá e se torna o número 1 lá nas suas conquistas nas Olimpíadas. Né? Bom, ao longo da história, nós tivemos muitos jogadores excepcionais no basquetebol, a maioria deles, naturalmente, que vem dos Estados Unidos, mas também tivemos pelo mundo grandes jogadores, no Brasil também. Tá? Esse, na minha opinião, e na opinião de muitos, foi o maior jogador de todos os tempos, o Pelé do basquetebol, né? Michael Air Jordan. Ele era muito acima da média dos outros, né? Era fantástico, tanto fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente, ele era muito superior aos outros. Né? Até quem jogava com ele falava assim, pro Michael, antes de começar o jogo, ele vinha, conversava com a gente numa boa e tal. Quando começava o jogo, mudava as coisas. Era ele lá em cima e nós aqui embaixo. Não que ele maltratava, nada disso. Ele não respeita, não é uma questão até de não respeitar, é uma questão de tipo, eu vou fazer o meu basquetebol, não quero nem saber quem tá me marcando. Não vai conseguir me marcar e acabou. Ele não falava isso, mas isso estava dentro da cabeça dele. Ele era imarcável, essa é a grande verdade. Eu nunca vi o Jordan tomar um toco, só para vocês terem uma ideia. Tudo bem que eu não assisti 100% dos jogos dele, mas nunca vi ele tomar um toco. Quando ele inventava de entrar, ele entrava e ninguém marcava ele, era enterrada, era na lapa da outra equipe. Ele era espetacular. Né? Gostava muito de ver ele jogando. Infelizmente, não apareceu um outro do mesmo naipe. Apareceu grandes jogadores, mas igual o Jordan, não apareceu. Nós temos, então, outros aqui, ó, que nem o Magic Johnson, que é aquele que eu estava lá na capa, né? Lá na capa, que estava de amarelo. Também foi esse, eles jogaram um contra o outro, né? Ele era espetacular. O Kareem Abdul-Jabbar também, que marcou a época, mas numa época que o basquetebol estava decaindo já, né? Como sucesso. Wilt Chamberlain, Larry Bird, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, tem da China também, que nem o Yao Ming, e temos brasileiros lá também, como grandes jogadores dos tempos, né? Como o Biratã Machado, a Hortência Marcari também, que é considerada a rainha do basquetebol, a melhor jogadora de todos os tempos de basquetebol, né? Na minha opinião também. Oscar Smith, que é o maior jogador de basquetebol brasileiro, né? Um dos maiores do mundo, o maior cestinha do mundo. O Kobe Bryant também, que foi o último grande jogador aí que a gente viu jogar, né? O Kobe Bryant. Infelizmente ele faleceu no acidente de helicóptero, mas ele está lá também no Hall da Fama. Para você fazer parte do Hall da Fama, você tem que ser... Entendeu, né? Você tem que ser o cara, ou a cara. No Brasil, o basquetebol chegou em 1896, como eu falei lá no começo, 4 anos apenas após a origem do basquete. Ele chegou na Associação Atlética do Mackenzie, né? Você vê, é um colégio lá também, o Mackenzie, se eu não me engano é uma faculdade também, mas naquela época era uma associação atlética, era um clube, chegou no clube, também não chegou na escola. Né? O primeiro jogo foi em 1912, lá no Rio de Janeiro, e o primeiro clube a montar mesmo uma equipe de basquete e tal, a ter o basquete para treinar e tal, foi o clube América Futebol Clube, ou seja, basquetebol dentro de um clube que era de futebol. Ai, gente, é só no Brasil mesmo, né? Eu vou te falar. O dia que o esporte brasileiro acordar, o esporte mesmo, o dia que a população acordar, falar, não, nós queremos ser um país olímpico, nós queremos que gere esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, esse tipo de lucro, esse tipo de dinheiro, porque no futuro será bom para os nossos netos e bisnetos. Aí a gente vai mudar a situação do esporte brasileiro. Aí a gente vai voltar a ter todo aquele glamour que já tivemos, né? Por quê? Porque aí o esporte vai ser feito na escola. Aí você vai ter aula de educação física? Vai ter aula de educação física, mas à tarde, você numa outra quadra, não é ter uma escola, ter uma quadra. Tem que ter vários espaços esportivos.
Por isso que essa é a diferença. Nos Estados Unidos, cada escola é quase que um clube. É tudo legalzinho. Tem infraestrutura, que infelizmente, a gente não tem. E não é culpa do prefeito XYZ, é culpa da política nacional. E não é a culpa de agora, é a culpa da história do nosso país. Precisa mudar um dia, né? Vamos ver. Eu torço para que mude, para que a gente possa ter um reconhecimento esportivo como é para ser tido, né? Eu também. Já pensou? Vocês poderem ir à tarde lá na escola, aí você fala, não, eu quero treinar basquete. Aí você entra na equipe de basquete. Aí o outro está na equipe de futebol de campo, entra na equipe de futebol de campo. O outro está na equipe de vôlei, entra na equipe de vôlei, por exemplo. Pô, ia ser legal pra caramba. Entendeu? Aí sim, porque aí você tem todas as crianças e todos os adolescentes do Brasil praticando esporte. É muito mais fácil de você achar um Pelé, um Michael Jordan, um Giba do vôlei. É muito mais fácil de você encontrar essas feras. Entendeu? Agora, fica só no clube. O clube está morrendo, cada dia que passa, menos gente praticando esporte. Menos gente praticando esporte. E olha, não estou falando jogo, estou falando esporte, hein? Tem muita gente que pratica o jogo no Brasil, que é o quê? Não é a parte profissional. A Confederação Brasileira de Basquete, ela foi fundada em 1933, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente participou da primeira Olimpíadas, né, com a nossa equipe masculina. A gente foi lá para a Alemanha lá jogar naquela quadra de saibro maluca lá. Só para lembrar vocês que no começo do basquetebol, principalmente quando eles trocaram de bola, né, saiu da bola de futebol de campo e foram para aquela bola diferente. E aquele jogo que vocês viram lá na Alemanha, vamos voltar lá só para vocês verem, só para deixar o contexto aqui, contextualizar. Essa bola aqui dessa época, pessoal, quando molhava, isso aqui virava uma pedra e pesada pra caramba, porque ela era couro, ela chupava a água. Uhum. Então isso aqui ficava com quase 2 quilos, 1 quilo de peso. Então era muito difícil de você conseguir arremessar a bola. E era quase impossível de você quicar também, que a hora que você jogava no chão, ela morria no chão. Então, e mesmo com a criação dessa bola, depois, por causa desse cadarço aqui para travar ela, o que acontecia? Você não tinha condições de vibrar, de quicar a bola. É por isso que surgiu, nós acreditamos que surgiu, a bandeja, que é o quê? Você pega a bola e você tem direito a dar 2 passos antes de arremessar a bola. Então é sempre em direção à cesta, você dá 2 passos e arremessa a bola. Hoje você dá 2 passos, arremessa a bola, ou pode passar a bola para outro que vai fazer a jogada. Chama bandeja esse movimento. Vocês já devem ter ouvido falar. Vocês ainda não treinaram com o professor isso, mas os outros alunos já. Vem correndo, quicando a bola, e você para de quicar, você tem direito a dar 1, 2 passos, saltar e arremessar a bola ou tocar a bola. Por que surgiu esse movimento naquela época? Porque não tinha como você quicar a bola, era um jogo de passe. Então, quando você chegava lá perto da cesta, você pegava a bola, dava 2 passos para dar um saltinho, para ter uma chance melhor para fazer cesta. Por isso que surge esse fundamento, e aí surge na regra a bandeja, tá bom? Que é o que esse cara do Chile está fazendo aqui, ó. Ele veio, deu 2 passos e saltou, né? E saltou. Olha a bola ainda parecida com a bola do... Pena que eu marquei, que devia ter deixado essa bola grande só para vocês verem, né? Aqui é um jogo do Chile, 1952. A seleção brasileira foi chamada a primeira vez em 1922, eu não tenho a foto, para um torneio entre Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil foi campeão, né? E eu tenho essa foto aqui de 1934. Então, olha aqui, já está aparecendo já como posso dizer, um uniforme mais parecido com o que a gente conhece hoje, né? Embora em 50, olha aqui, olha em 50, tinha esse cintinho aqui para segurar o short, você tá doido, né? Mas já na década de 30, então, começa a aparecer eles... Parece essa roupa antiga que eles usam em outro país, de vôlei. E olha, já começou a aparecer o tênis de cano alto e também a camisa regatas para jogar basquete, ó.
A seleção brasileira, ela é considerada histórica, uma das históricas do mundo, né? Ela já teve várias conquistas espetaculares, como o bicampeonato mundial de basquetebol. Então, para ser campeão mundial de basquetebol em cima de Rússia, Estados Unidos, Canadá, é muito difícil, galera. E nós fomos bicampeão, ou seja, a gente foi campeão 2 vezes seguidos mesmo. A gente é bicampeão real, de verdade. Né? Então, olha que legal. A gente foi medalha de bronze nas Olimpíadas em 48, 60 e 64, com essa geração campeã, né? E depois a gente não conseguiu mais nada nos Jogos Olímpicos e nem em Campeonato Mundial. Né? Por quê? Porque depois da década de 80, eu já expliquei para vocês já perceberam o que aconteceu, né? Aqui é o uniforme do Brasil, e hoje nós somos 11º no ranking mundial. A gente já ficou entre os primeiros, entre os 5 primeiros. Hoje nós somos 11º. Né? Então vê que o nosso esporte deu uma decaída. Agora o basquetebol está tentando voltar, né, com mais investimento, mais escolinhas e tal. Está tentando voltar. Quer voltar rápido? Faça investimento na escola para o esporte que volta rapidinho. O Oscar, como eu falei, é o maior jogador de basquetebol do Brasil, né? Ele marcou quase 50 mil pontos na carreira dele. E a maior conquista, e uma das maiores conquistas do basquetebol brasileiro, foi os Jogos Pan-Americanos de 87, lá em Indianápolis. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca tinha perdido na casa deles. A equipe americana nunca perdeu um campeonato até então nos Estados Unidos. Nunca. No basquetebol. E a gente foi lá e na orelha deles, né? Ganhamos deles. Só que nessa época, a equipe que participava desses campeonatos não eram a profissional, era a equipe universitária americana de basquetebol. E por que foi tão importante essa conquista? Porque essa equipe que o Brasil venceu em 87 é a equipe que se tornaria, boa parte, né, dessa equipe, se tornaria o Dream Team que vocês viram lá, né, que o basquetebol, né, a NBA correu lá em 92 para participar das Olimpíadas e foi ótimo para eles, né? Porque aí todo mundo depois queria ver os jogadores jogando lá na NBA, né? Porque é absurdo, né? Os caras jogavam muito. O Oscar fez 46 pontos nesse jogo, só para vocês terem uma ideia. Você tá doido. Nossa. A seleção brasileira feminina também foi mega campeã nessa época, também foi no Fantástico, uma geração espetacular que nós tivemos, né? Por quê? Porque tinha clube, porque tinha vários times de basquetebol feminino, direto de domingo aparecia jogo do basquetebol feminino, elas jogavam muito mesmo, né? Jogava demais essas meninas. E nós fomos campeã, né? Mundial em 1994 e medalha de prata em 1996, tá certo? Só para vocês verem aqui as conquistas femininas, né? Medalha de prata, então, ali nos Jogos Olímpicos, coisa que o masculino nunca conseguiu, e conseguiu ser campeão mundial também, medalha de ouro, tá bom? Aqui, só para terminar, as maiores cestinhas da seleção brasileira de basquetebol feminino. Naturalmente que a Hortência tinha que ser a primeira, né? Porque ela é a rainha do basquetebol, né? Ela é a maior jogadora de basquetebol do Brasil e do mundo, né? Naquela época dela, né? Ela só tinha a média de 25, quase 25 cestas por jogo. Quase 10 a mais que a Paula, que era uma jogadora também, assim, de excelência, né? Espetacular, né? E elas jogavam junto na seleção. Era fantástico. Professor de geografia, professor. Oi? O professor de geografia. Vai fundo, galera. Então, finalizando aqui a minha aula. Professor de geografia só vai... O que ele vai dar hoje? Ele fica deixando a gente fazer atividade e nós ficamos parados. Tá certo. O professor de geografia é meu amigo, gente fina pra caramba. Manda um abraço pra ele, tá bom? Tá. Então tá jóia. Gente, parabéns pela participação. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau. É. Tchau, professor. Tchau, tchau.